Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Dando continuidade às nossas aulas de eletricidade, chegou o momento da gente conversar um pouquinho sobre curto-circuito. O que é o curto-circuito e como é que você faz para resolver aqueles clássicos problemas onde você tem ali um circuito elétrico com vários resistores e um desses resistores está em curto. Como é que faz para calcular a resistência equivalente, a corrente elétrica do circuito, enfim, é sobre isso que eu quero conversar com vocês na aula de hoje. Eu tenho aqui um circuito onde eu tenho dois resistores que estão associados em paralelo. A resistência de cada um desses resistores é de 10 ohms e aqui eu tenho uma bateria de 9 volts. Eu vou colocar os elétrons para vocês verem como é que seria o movimento dos elétrons nesse condutor ou simplesmente a corrente elétrica. Vou modificar também o formato desse circuito para esse formato esquemático, que é o que a gente está acostumado a fazer nos nossos exercícios. Informar vocês que se você está caindo nesse vídeo agora, existe toda uma playlist de eletricidade, então caso você esteja um pouco perdido, volta algumas aulas para chegar até na aula de hoje. Pois bem, pessoal, eu quero que vocês observem esse segundo resistor aqui. Eu vou fazer algumas alterações neles. Antes de mais nada, perceba que a diferença de potencial aqui na bateria vai gerar essa corrente elétrica e a corrente elétrica que passa pelo primeiro resistor é exatamente igual à corrente elétrica que vai passar pelo segundo resistor. Nós estamos vendo aí o fluxo de elétrons nesses condutores exatamente iguais. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir a resistência desse segundo resistor. E quando eu diminuo a resistência, você vê que o fluxo de elétrons que passa por ele aumenta. Por que isso está acontecendo, Maurício? Porque a partir de agora, à medida que eu diminuo a resistência desse resistor, a corrente elétrica por lá é maior. Corrente elétrica é o fluxo ordenado de elétrons dentro de um condutor. Então perceba que à medida que eu estou diminuindo, esse fluxo de elétrons aumenta exatamente naquela região. Bom, isso tem uma implicação para a gente, claro que tem. Quando você aumenta essa corrente elétrica, quando você aumenta esse fluxo de elétrons, você também aumenta a temperatura por efeito Joule. E se você diminuir muito a resistência a ponto de zerá-la, você vai ter essa situação que aqui a gente chama de curto-circuito. Perceba que todo o fluxo de elétrons ele só passa agora pelo resistor de menor resistência, no caso aí igual a zero, e não tem mais fluxo de elétrons nesse resistor aqui do meio. Simplesmente a corrente elétrica não passa mais por lá. Por quê? Porque essa situação está em curto e conforme vocês podem ver, apareceu até um foguinho ali na bateria, indicando que queimou exatamente por conta do efeito Joule. E nessa simulação dá para a gente mostrar também uma coisa bem interessante. Eu vou voltar a resistência para 10 ohms, perfeito, e eu vou colocar o voltímetro para explicar um detalhe bem interessante para vocês. Note que a diferença de potencial nos terminais da bateria é exatamente de 9 volts. Acontece que quando eu tenho um curto-circuito, não existe diferença de potencial. O potencial é igual. O potencial de entrada é igual ao potencial de saída. Logo, a diferença de potencial ela vai para zero. É o que eu vou mostrar para vocês. Note que nesse momento eu tenho uma diferença de potencial de 9 volts, mas à medida que eu diminuir a resistência desse segundo resistor, olha lá o que vai acontecer. Eu vou jogar a resistência para zero e quando eu faço isso, a diferença de potencial, olha lá, vai para zero também, 0,01. Então, a diferença de potencial entre os pontos de entrada e saída da corrente no circuito é igual a zero. De forma bem resumida, o curto-circuito é quando a corrente elétrica ela encontra um caminho em que não existe resistência. Consequentemente, o fluxo de corrente elétrica no condutor ele vai aumentar, ele superaquece devido ao efeito Joule e isso pode inclusive causar incêndios. Aí vem a dúvida, Maurício, mas como é que eu posso enxergar isso matematicamente? É o que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Eu desenhei esquematicamente aqui dois resistores que estão associados em série e coloquei também um fio passando por R1 e R2. Então a gente sabe que a resistência desse fio é igual a zero, logo esse circuito aqui está em curto-circuito, porque o potencial no ponto A é igual ao potencial no ponto B.
Então, conforme nós vimos agora há pouco, a gente sabe que a corrente elétrica, ao invés de passar por R1 e por R2, ela vai seguir esse caminho aqui, uma vez que a resistência por esse fio é igual a zero. Conclusão, a resistência total desse meu circuito é igual a zero. Mas como é que a gente pode verificar isso através daquela nossa fórmula de associação de resistores? Bem tranquilo. A gente vai calcular a resistência equivalente de R1 e R2. Digamos que a resistência equivalente seja exatamente essa que eu coloquei aqui embaixo, R4. Então, R4 nada mais é do que a soma desses dois resistores. E agora eu vou calcular a resistência equivalente disso daqui, do R4 com o R3, sendo que o R3 é igual a zero. Então, quando nós temos dois resistores, a resistência equivalente é simplesmente o produto dividido pela soma. Então, R4 mais R3. Produto desses dois resistores dividido pela soma deles. Acontece que a resistência R3 ela é igual a zero. Então, na hora que eu fizer essa operação, eu vou ver que vai dar o resultado final igual a zero. Conclusão, a resistência equivalente desse circuito é igual a zero, conforme já era esperado. Essa informação ela vai ser muito útil na hora da resolução de exercícios, porque toda vez que você tiver um curto-circuito, você vai desconsiderar os resistores envolvidos, porque a resistência equivalente ela é igual a zero. Agora, para fixar as ideias, vamos resolver aqui um exercício que vai relacionar exatamente essa questão do curto-circuito em uma associação de resistores. Temos aqui esse problema que fala, nos esquemas a seguir, calcule a resistência equivalente nos pontos A e B. Então, o primeiro caso é esse, item A. Eu tenho 3 resistores, um de 50 ohms, 10 ohms e outro de 150 ohms. Perceba que existe um curto-circuito exatamente nesse ponto aqui do resistor de 10 ohms. Como é que a gente faz para calcular a resistência equivalente? Ora, nós acabamos de conversar que quando tem um curto-circuito, como é esse caso, a resistência nesse ponto é igual a zero. E aí, como é que nós vamos fazer a resistência do circuito? Bem tranquilo. Você desconsidera esse que está em curto e vamos fazer a resistência equivalente só usando esses dois resistores. Perceba que eles estão associados em série. Nesse caso, a resistência equivalente, então, será a soma dos dois resistores, 50 mais 150. Resistência equivalente igual a 200 ohms. Simples assim, basta você desconsiderar o resistor que está em curto. Vamos para o item B. Eu quero descobrir agora qual é a resistência equivalente e eu tenho um circuito cuja essa chave está aberta. Então, o que é que vai acontecer? A corrente elétrica ela vai passar por esse resistor de 12 ohms e por esse resistor de 8 ohms. Não vai passar nada por aqui porque o circuito está aberto. Conclusão, esses dois resistores estão associados em paralelo. Como é que a gente faz para calcular a resistência equivalente de dois resistores em paralelo? Bem tranquilo, é o produto pela soma. Então, 12 vezes 8, que é o produto, e vou dividir pela soma, 12 mais 8. Nós sabemos que 12 vezes 8 vai dar 96, dividido por 20. 96 dividido por 10 daria 9,6. Se eu dividir por 2, 4,8. Resistência equivalente igual a 4,8 ohms. Essa é a nossa resposta final. Legal. Vamos ver o item C. Ele diz, para você descobrir qual é a resistência equivalente, sendo o mesmo esquema do item B, esse daqui, porém com a chave fechada. Então, essa chavezinha aqui ela vai estar fechada. Pessoal, se eu fechar essa chave, a corrente elétrica ela vai fazer esse caminho. Ó. Exatamente esse. Ela não tem por que passar por esse resistor de 12, nem o de 8. Lembra que ela vai percorrer aquele caminho de menor resistência. Então, se a resistência do fio é igual a zero, ela simplesmente faz esse movimento. Conclusão, a resistência equivalente vai ser exatamente igual a zero. A gente fala que isso daqui está em curto, porque o potencial de A é igual ao potencial de B. Então é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado e aguardo você na próxima aula, que será uma resolução de exercícios. Até lá!